Olá, bem-vindos ao podcast da Casa do Caminho. E hoje nós vamos falar da área da infância e juventude. Mas o que é essa área, né? Vamos tirar as dúvidas hoje com as meninas lá do cantinho, após a vinheta. Conto então com a presença da Carmen e da Lauren. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, nós estamos muito felizes, né, de estarmos aqui nesse espaço tão importante para a nossa casa. Então, nós sentimos, então, muito felizes de estarmos aqui hoje falando um pouquinho da área. Nós também ficamos muito felizes de poder ter vocês aqui explicando um pouquinho desse setor para as pessoas, né, saber o que é esse AIGE, que todo mundo fala do AIGE, o que será esse AIGE, né? Então, o setor está retornando após a pandemia e isso é muito bom, a gente já percebe o quanto as crianças estão contentes quanto a isso, né? Então, explica para nós, gurias, o que é esse AIGE, como funciona, qual é a história? Então, pessoal, falando um pouquinho da história, né, do AIGE, que é a área da infância e juventude, né, carinhosamente conhecido como AIGE. Esse departamento aqui da casa começou desde 2010, então já tem uma história aí, né, uma construção junto com muitos irmãos que passaram aqui, ainda alguns estão conosco ainda, né, construindo aí uma semeadura junto com as crianças e os jovens, que é uma linda história. Então, desde então, essa área se dedica a semear os coraçõezinhos das crianças, na construção junto com as famílias, né, de trabalhos voltados na evangelização espírita. Isso é muito bom. Falar alguma coisinha, Lauren? Bom, o nosso cantinho é a sementinha plantada para o futuro. Essa sementinha não é só vir na casa para tomar um passe e deixar o meu filho lá num cantinho que ele vai brincar, ele vai desenhar. Em princípio a pessoa acha isso, né? Mas depois que a criança sai de lá, ela vê que a criança pede para voltar. Por quê? A sementinha que a gente planta ali é o amor. Regadas com Jesus. O que Jesus veio nos mostrar, que veio com um pai, com uma mãe. Ele é filho de Deus, mas ele veio para nos mostrar um pai e uma mãe. Então precisa de uma família. E quando a criança chega ali com a família, ele já vai ver que, mas as tias lá falaram que Jesus teve um pai e uma mãe. E que a gente tem que respeitar o pai e a mãe. Mas também tem que aprender que a gente tem que respeitar os outros que estão ao nosso redor. A gente tem que dividir não o que a gente tem ali que não quer mais. A gente tem que dividir o que é tão querido para nós e que sabe que o outro está faltando. Então, é essa sementinha que a gente está tentando passar para as crianças. E está tendo um retorno muito bom. Muito bacana. Então, pessoal, nós estamos aqui mais um sábado de podcast aqui na nossa querida Casa do Caminho, né? Para colocar para os irmãos telespectadores, não só os espíritas, né, mas para toda a sociedade, a importância dos setores de uma casa espírita. Nós estamos aqui imbuídos em difundir não só os trabalhos espirituais da casa espírita, mas esse tipo de atendimento que nós temos, né? E semana passada nós falamos do grupo Saber Viver, né? Que é um grupo da terceira idade, entre aspas, né? Que as gurias provaram para nós que não é só terceira idade, né? Então, hoje nós estamos aqui com o AIGE, né? Que é uma área que trabalha com a infância e a adolescência, né? Os primeiros passos desse espírito, né? Perante a doutrina espírita, perante a nossa forma de vida, de viver. Então, deixando claro, né, que quando passamos em frente a uma casa espírita, não temos a noção do que é possível encontrar lá dentro, né? Então, é uma ideia de renovação pessoal, íntima, de renovação familiar, de questões trabalhadas, cada uma na sua posição, no seu setor, na sua área, organizadas. Então, hoje, com muita alegria, nós vamos
abrir aqui por grande público o trabalho desta equipe, né? Pequena, mas que faz um trabalho imenso, né? E a importância de realmente nós começarmos com o trabalho de evangelização, né? Evangelizar é amar, né? Evangelizar é amar, é a frase das meninas aqui do grupo, que nos traz a importância de trazer este Cristo, esta ideia do Cristo, desde as nossas primeiras tenras idades, né? Então essa é a função básica do nosso grupo e as meninas hoje vão explanar. Então, quando a criança chega aqui na casa, ela é acolhida desde a recepção, convidada a ir até o espaço carinhosamente chamado de cantinho aqui na Casa do Caminho. Então, todo mundo sabe, o cantinho é a área reservada às crianças. Ela conta com um espaço todo organizado, colorido, voltado, direcionado para o público infantil. Então, ela inicia com um momento de prece, então se faz um círculo, se explica para a criança por que aquele momento da prece é importante. Ela ora do coração, aquela mensagenzinha que vem do coração, junto, apoiados com o evangelho voltado para a infância e juventude. Ela faz também a sua reflexão, né, daquele contexto, ela chega aqui com aquele contexto social que ela traz, né, da vivência da escola, da vivência em casa especialmente, ela compartilha conosco, né, tudo aquilo que ela está sentindo quando chega no espaço, e depois ela é convidada para fazer um trabalho direcionado com diversos temas muito importantes, né, que são trabalhados desde a família, caridade, amor, respeito, amizade. Então ela vai entendendo o real significado dessas palavras e vai ampliando um conceito prévio que ela tinha a respeito de cada coisa dessas. Esse ano a gente teve muita felicidade também de compartilhar conceitos com outras áreas. Por exemplo, nós fizemos trabalhos práticos direcionados para a área ambiental, que é muito importante. Então a gente fez uma ponte entre aquela plantinha que precisava ser regada, cuidada com carinho para que ela se desenvolvesse, crescesse saudável, com todos aqueles nutrientes necessários, e nós linkamos com a vida delas. E foi um trabalho muito gratificante para todos nós, para as famílias, e depois a gente na caminhada, a gente vai recebendo o retorno da criança. Ela vem contando: olha, prof, a minha plantinha tá linda, tá bonita, ela cresceu. Às vezes, olha, minha plantinha ainda tá preguiçosa, ela tá demorando um pouquinho para crescer, mas ela não perde aquele entusiasmo, aquele brilho no olhar que ela vai trazendo, né, a partir dessas atividades que a gente desenvolve ali no cantinho. Era a sementinha do girassol. Que no primeiro momento eles tinham que colocar no recipiente que a gente deu, né, no vasinho pequeno. Conforme ia crescendo, eles teriam que colocar no sol, né, que é o que o girassol precisa, mas também ia ter que ter o cuidado com a terra em volta, com a água, e isso ia ter o quê? Uma organização, eles teriam que se organizar. Isso. Teve um que disse assim: bate, minha sementinha não rendeu. Ela morreu. Tá, mas o que tu fez? Eu botei lá em cima do quarto, lá no móvel, e aí ela morreu. Eu disse: então vamos plantar outra e vamos fazer o que a tia tinha te dito aquele dia. Eu me esqueci. E é muito interessante, assim, as colocações deles, né, o olhar deles, porque às vezes a gente inclui um tema e a gente fica naquela expectativa da criança entender de uma forma, e na verdade ela viu de uma forma completamente diferente, e a gente aprendeu mais que o evangelizando, né? Porque a gente não esperava que ele ia trazer algo tão rico para aquela atividade proposta. Atualmente nós estamos trabalhando com música e tem sido algo assim inspirador, né? Alguns são mais tímidos, então no início tem um pouquinho de vergonha de estar cantando, né? Mas a gente vai explicando, e aí ele olha pro lado: não, mas o meu coleguinha tá cantando, eu vou cantar também.
E as músicas, tudo, uns incentivam os outros. Os mais antigos ali no cantinho, que frequentam há mais tempo, tem um acolhimento pelos novos que vão chegando que é impressionante. Eles vão, se apresentam, eles respeitam, olha, isso não pode fazer, olha, a gente pode fazer isso, esse momento da prece é importante, porque alguns chegam ali, não querem orar, mas aí uns vão falando, não, mas vem que é muito legal. E aí depois eles voltam, né, e isso é muito gratificante para nós. O nosso sentido maior ali é colocar a criança como criança. Né? Elas, mas eu não sei rezar, tia. Diz uma palavra que vem do teu coração. E aí tu vai fazendo cada um. E ali se tornou a oração. E aí, só isso. Claro que eles não falam, mas a gente fica olhando o rostinho, o gesto, né? Tá? E a postura. Então, isso é o essencial. Eu acho que é o que todo pai, toda mãe tem que ver, né? Cada sinalzinho no rostinho da criança. Ali demonstra que ela está bem, está se sentindo que vai querer aprender ou que vai estar ali só por estar. Né? Esse ponto que cada um de nós tem que pegar nas nossas criancinhas, voltado para o que Cristo nos ensinou, né? É a família, é o amor, é o respeito. Especialmente que a gente sinta que a criança está ali no espaço, além de aprender muitas coisas, que ela se sinta ali naquele espaço feliz, pertencente, sabendo que aquele espaço é dela, né? Então nós temos assim um imenso carinho por essa área e somos muito gratas a Jesus que nos acolheu nessa missão, né? Que é tão importante, porque a semeadura começa com as nossas crianças, né? Que muitas já enfrentam problemas sociais muito expressivos e ela precisa de alguma forma continuar aqui a caminhada evolutiva dela, sabendo que ela tem uma atenção, um carinho, uma evangelização, um direcionamento, né, para a vida dela. Então nós temos crianças que daqui a pouquinho já estão indo para a área da infância e juventude e já tem, né, essa intuição de que não, aqui foi muito importante para minha infância, agora eu vou caminhar mais tranquilo, mais feliz, mais sabedor de que as coisas vão dar certo apesar dos percalços da vida. E mesmo que eles não sigam na casa trabalhando, eles vão ser pessoas melhores, sim, né? Porque se sentiram parte do universo ou de um local que não tinha só o cantinho, tinha a área do passe, que eles vão para o passe, aí cada um se posiciona e fica receptivo, né? Não é só chegar ali e ficar com a mãozinha, tu tem que saber o que tu tá recebendo. Eu brinco até com eles. Você sabe o que é o passe? A gente chega lá e fica sentado assim. Tá, então vamos fazer de conta. Vocês vêm aqui e me deem o passe. Como é que eles fazem? Aí vem... Não, então, primeiramente, a gente tem que o quê? Pensar em Jesus, em Deus, porque é os que estão ali dando passe para nós. Eles estudam, eles vêm com o coração aberto, com a mente limpa, para ser o receptor e transmitir. O que é receptor? É quem recebe. Não quer dizer que tu vai receber alguma coisa, tu vai fazer loucuras ali, não. Tu vai receber o fluido e tu vai ser canalizado para te transmitir para aquela pessoa aquele fluido de energia boa. Para isso, tu não pode estar lembrando que tu briga com o coleguinha na sala de aula, ou que o coleguinha disse o nome feio, ou que aquele lá, estava passando um senhor na rua, o carro veio e molhou ele, nem viu que tinha um senhor de idade. Então, são esses cuidados que a gente tem com eles, né? Mostrar que na casa espírita tem vários cantinhos, não é só o cantinho da criança, tem o cantinho do passe, tem o cantinho da palestra, tem o cantinho da alimentação, né? A cozinha, tem ali onde tem o brechó. E todo esse contexto fazem a família, que é a família que eles têm que ter em casa, cuidando. Quando a mãe chega cansada do serviço, oi mãe, como é que foi o seu dia? Jesus estava com a senhora? Porque ele está sempre junto com a gente, né? Aí tu brinca com eles, porque tem que brincar, né? Criança é brincar. Eles só aprendem brincando.
Se tu vai ali rígida, tem horas que tu tem que ser rígida. Não, vamos prestar atenção, vamos respeitar o que o coleguinha está dizendo lá. Vamos nos respeitar aqui, mas vamos também brincar. Fazer a dança da cadeira com eles é maravilhoso. Aí quem levanta da dança da cadeira diz uma palavra que Jesus nos ensinou. É uma maneira de evangelizar, né? É isso que a gente faz. E essa evangelização com o lúdico faz toda a diferença. E eles aprendem muito mais, né? Então, para que vocês saibam, o cantinho ele funciona todos os sábados, já a partir das 2h15, quando os pais começam a vir, já pode ir naquele setor, largar a criança lá e vai até às 4 horas. Então, eles são amparados com esse estudo lúdico sobre o ensino de Jesus, que é muito bacana. E logo mais pra frente eu vou colocar para vocês alguns videozinhos lá do cantinho, umas fotos, para você saber um pouquinho como funciona esse setor. E vocês, meninas, assim, além dessas atividades do teatrinho, tem mais outras atividades? Conta um pouquinho das atividades para nós. Sim. Atualmente nós estamos trabalhando com a inclusão da música. A arte na vida da criança é muito importante, né? Ela começa a ver o mundo também de uma forma diferente. Então nós estamos trabalhando letras muito bonitas que passam uma mensagem muito bonita, e a gente percebe que na medida que elas vão aprendendo a música, elas vão interpretando aquela mensagem que a música está trazendo. Então depois elas comentam, olha, prof, a música falava sobre natureza, falava sobre Jesus, falava que a gente tem que cuidar da terra, cuidar das pessoas e cuidar da vida. Então elas, isso, comentando o que a Lauren colocou também, todas as atividades que a gente faz ali no cantinho, é explicado à criança o objetivo daquela atividade. Por que a oração é importante? Por que o passe é importante? O que é o passe? Por que é importante o setor da biblioteca? Por que é importante a gente tirar um momento para a leitura? Da contação de histórias, né? A contação de histórias é algo também que nós fazemos ali no cantinho, e nós desejamos para o ano que vem ampliar a contação de histórias, que é muito importante, não só da criança estar ali naquele momento ouvindo, mas também participando, interagindo das histórias, né? Porque eles gostam de se sentir pertencente àquele momento. E outras atividades sociais, né, aqui da casa, que a Lauren vai comentar daqui a pouquinho com vocês, que são muito importantes e que a gente vai desenvolver ali também já nos próximos meses, né. Mas agora, no momento, a gente está trabalhando a questão da música, que tem sido, assim, muito transformador, não só para as crianças, mas para todas nós evangelizadoras, né. Hoje mesmo é um dia que a gente vai desenvolver esse trabalho, mostrar um pouquinho aqui no salão. Então as crianças estão muito felizes, né? E nós também, que elas estão interagindo e muito participativas com essa proposta. E essa participação não é só das crianças, vamos dizer assim, ditas normais, são a nossa inclusão. Eu fiz um convite para a nossa querida Duda, que o paizinho dela fez a passagem, e ela teve uma alegria imensa e disse que vai estar aqui hoje para fazer parte da nossa apresentação. Então, é o mostrar que todos fazem parte daquele grupinho ali, todos fazem parte de uma sociedade, e que não precisam ter vergonha, não precisam ficar achando, estão me achando feio, magro, gordo, ou eu tenho algo de especial. Sim, todos nós somos especiais. E a gente tem que respeitar o que aquele irmãozinho tem de especial. Algum é especial que gosta de ficar só quietinho ali, outro é especial que gosta de cantar demais, ou que gosta de ficar caminhando. A gente tem que saber se respeitar. E tentar trazer para nós, né, que fiquem te olhando assim com os olhinhos brilhantes, ouvindo tu contar uma história. E aí, tu acha que ele devia ter feito isso? Não, né? Porque não é isso que o pai e a mãe ensinou. Tu faz eles terem aquele clean de saber raciocinar. É a dita
fé raciocinada. Não é algo escrito, cheio de flores, cheio de bonitinho ali, arrumadinho. Não. É a essência. É o raciocínio. Né? É perceber. É o tocar. É os olhos, né? Ouvir, sentir e tocar. Não é simplesmente aquela regra, né? Assim que funciona. Não. É o perceber por quê daquilo. Eu faço um adendo aqui, né? Nesse trabalho, porque a gente fica viajando, né? As meninas começam a falar e a gente fica viajando na real responsabilidade que nós temos aqui na face da Terra de construir uma sociedade melhor. Nós, como religiosos, vamos dizer, como cristãos principalmente. Né? Como ser humano. Tirando a crença, né? O sectarismo. Mas como pessoas, como cristãos, como seres co-criadores, como diz o nosso Missionários da Luz, né? Co-criadores em plano menor que somos, deveria ser de todos nós essa responsabilidade de construir uma sociedade bacana, né? Melhor, né? De pessoas melhores. E como é que a gente pode fazer isso se não for nessas oportunidades que nós temos, né? Nós recebemos em todas as nossas famílias as nossas crianças. Tem famílias que têm 3, 4, 5, 6, né? De responsabilidade direta na construção desses seres. E cada uma é diferente da outra. Desses indivíduos, né? Então, assim, ó, quando a gente vê um trabalho desse, né, que direcionado propositalmente, né, a esta construção inicial de um indivíduo, nós não estamos apenas entretendo a criança. É uma visão distorcida quando pensamos isso. Nós não estamos entretendo a criança naquele momento. Nós podemos estar lidando ali com um grande sábio, com um grande mestre, né, com um Einstein da vida, né? A oportunidade de estar ali conduzindo um indivíduo que pode ser um ícone ou não, né? Mas qual a importância disso, né? Nós precisamos entender que as nossas casas espíritas não estão voltadas apenas para o trabalho espiritual. É muito mais do que isso. Jesus nos coloca a lei de sociedade como uma condição sine qua non para que a gente possa entender a vida. Ou seja, aqueles bonequinhos, né, que se entrelaçam. O que quer dizer isso? Que uns precisam dos outros em todas as situações da vida. Tá? Então, se nós incutirmos nas nossas crianças essas ideias salutares, progressistas, né, espiritualistas, que a gente diz, né, ou espirituais, como queiram chamar, através da evangelização, que a evangelização, na verdade, tu trazer a espiritualidade para junto de nós. E a gente deixa de ser um ser materialista e passa a ser um ser espiritual, né? Valorizando as coisas do espírito, valorizando questões que estão fora, talvez, do contexto dos 5 sentidos, né? Então, nesse sentido, nós vamos entender que quando a gente faz um trabalho desse nas nossas crianças até uma idade de 6, de 7 anos, que a gente consegue realmente incutir nessas crianças valores morais de peso, não tem dúvida, o trabalho está feito. Quando essas crianças atingirem uma idade de terem que assumir as suas responsabilidades pelos seus atos, tudo que nós plantamos nelas, elas vão aproveitar. Na hora da decisão, na hora que elas precisam tomar uma atitude, resolver uma situação, aquilo que nós plantamos como valores, como verdade, como justiça, como valores reais do ser humano, elas vão aproveitar. E vamos ter um mundo melhor. E é assim que nós vamos construir as coisas melhores. Então, deixa de ser apenas um cantinho, né? Um cantinho carinhosamente, que as irmãs chamam, para ser uma escola de almas. E colaboradoras com os pais.
Isso, né? com a família. Com a família. Eu ia dizer, para vocês contaram aqui antes da começar a nossa Sim. gravação, alguns depoimentos, né, que as crianças levam e ensinam os pais. Tem alguma historinha que vocês queiram? As famílias participam bastante, as crianças compartilham em casa, né? Então elas multiplicam aquilo que elas estão aprendendo ali no cantinho em casa. Então, primeiramente com os pais, então elas pedem, não, eu quero ir na casa do caminho, hoje eu preciso ir no cantinho. Então a criança já sabe da importância que aquele local ali está fazendo para a vida dela. Então ela pede, às vezes os pais chegam até o cantinho, quando a gente vai acolher a criança, eu vim, me pediu muito para eu vir, não poderia vir hoje, mas eu vim, porque ele precisava estar aqui hoje. Então as famílias chegam ali felizes, né? Através do exemplo da criança que começa a ser transformado em casa, os pais vão percebendo quanto aquele espaço tem sido significativo para a vida daquela criança, né? A gente acolhe ali diferentes públicos, né? A gente tem um trabalho de inclusão muito bonito. A criança já vai aprendendo a noção do respeito, quanto todos somos iguais, como aquele girassol, como aquela sementinha de girassol, que nem todas se desenvolveram da mesma forma, mas todos têm a sua importância, né? Na natureza, no espaço da vida. Nós Então, tivemos eu tive uma experiência bem legal com, além da Duda, né, que hoje passou por um momento delicado e que hoje vai estar conosco, o Fernando. Tem outro menininho que eu não me recordo o nome dele. Ele veio, foi a primeira vez que ele veio ali. Aí nós já estávamos em preparação para o chá, para fazer aquela apresentação do chá. E aí eu conto com vocês, peçam para o pai de vocês, para vocês virem, para a gente fazer esse trabalho. O pai veio buscar na porta, e aí o pai não estava muito contente, né? A mãe estava tranquila. E ele assim, eu quero vir no chá. Não, mas a gente tem compromisso. Eu quero vir no chá. Dá para vir? Por favor, dá para vir? Tá, e aí eu fui levando outra criancinha que queria ir no banheiro. Ele foi até a secretaria, que era onde estavam pendendo os convites, pedindo e implorando. Eles passaram, aí quando chegou na porta, eu acho que Deus tocou na consciência do pai. Tá, vamos lá. Pois ele veio, ele conseguiu transmitir a ideia, né? E ele deu abraço em todas as pessoas. E para mim foi a primeira vez que eu estava vendo ele, naquele sábado. E ele ficou tão empolgado que quis retornar. Coisa boa. No chá foi uma coisa assim, transformadora, porque eles estavam imensamente felizes. E a gente via no brilho do olhar deles, eles usaram na ocasião um aventalzinho e distribuíram coraçõezinhos com mensagens para o público que estava presente. E o abraço era um abraço verdadeiro, as pessoas ficavam emocionadas com o gesto e eles falavam com as pessoas, se apresentavam. Eles estavam muito felizes, né? Estavam eles muito que fizeram felizes. o arranjo da mesa, não foi? Sim, eles fizeram Os vários vasinhos, enfeites que foram distribuídos pela casa, foram confeccionados por eles mesmos, do jeitinho deles, carinhosamente. Então foi um momento assim que a gente se emocionou muito, né, de ver, olha, a gente está cumprindo a nossa parte, né, alguma coisa, algo de bom na vida de cada um deles, né? Então, e até hoje eles comentam no chá, eles falam desse momento, né? Então eles querem se sentir pertencentes, querem participar das atividades, querem andar pela casa, conhecer os setores, né? Saber o que acontece ali na secretaria, na biblioteca, o que acontece no salão. No dia do chá eu estava parado ali na legal. frente, eu já estava me organizando para ir embora. Aí me bateu assim uma menina no meu braço. Eu olhei para ela assim, ela fez assim, abriu a mão assim, fez assim. Aí eu olhei assim, tinha umas florzinhas e uma sementinha de alguma coisa. E ela olhou pra mim, posso te dar? Eu digo, é pra mim? É pra ti. Aí eu peguei aquela sementinha e fiquei olhando pra ela assim. Eu não sei nem o que era aquilo, mas o gesto que ela fez, ela queria me dar alguma coisa. Ela queria te dar algo. Ela queria me dar alguma coisa. E ela me deu, porque até eu falo e me emociono, porque eu não conheço a menininha, não sei quem é, se é filha de quem.
E ela me tocou, assim, pelo aquele gesto, né? Eu agradeci, abracei ela, assim, obrigado. Peguei as coisinhas, botei no bolso da jaqueta, assim. E então as crianças, elas têm muito mais para dar para nós do que às vezes do que nós para eles. Nos Né? ensinam, e eles gostaram muito também que eles viram os trabalhos que eles fazem. Cada história ou leitura do evangelho que a gente faz pede para eles fazerem o que eles entenderam, eles explicam pra gente e depois eles desenham. E aí foi exposto os desenhos deles ali, que tá até hoje ali. Eles estão encantados. Tipo, eu fiz parte de alguma coisa. Isso que eu queria comentar pra vocês manter, sabe? Não só quando tem evento, mas sempre. Porque isso, quando a gente passa pelos corredores e vê o trabalho das crianças, a gente sabe, bom, aqui nessa casa tem anjinho, né? Tem uns anjinhos frequentando. A gente sabe que as crianças estão vindo e que estão adorando, porque elas estão pedindo pra retornar, pedindo pra vir. E isso que aconteceu com o Cláudio é a sementinha que a Laura estava falando, né? Ela plantou a sementinha de querer cuidar do próximo, de doar alguma coisa. E ela sentiu a necessidade de doar algo, né? Sim. E a gente vendo isso que vocês estão plantando no coraçãozinho deles e eles praticando o que Jesus está nos ensinando, é muito gratificante. Então, assim, agradeço imensamente pelo trabalho de vocês. Fiquei toda arrepiada agora. Muito obrigada. A Laura, ela tem todo esse instinto de professora, ela não sabe, mas ela tem. Ela tem. Então, é uma professora nata. Acho que, assim, Deus Ela coloca tem. certinho vocês lá no cantinho. Tem a Verinha, né? Uhum. A Verinha tem mais A Eleonara, que faz um trabalho, assim, muito rico. Que Sim. é cuidar das crianças. A gente precisa que as crianças tenham essa oração do coração que a gente explica aqui no Evangelho. Os pais se perdem, eu me perco, às vezes fico com vergonha de fazer ao público a oração do coração. Mas quando vocês estão passando para essas crianças desde pequenininho, se acostumarem a conversar com Deus intimamente, né, sem ter vergonha e abrir o coração, é tão bom, porque isso vai tornar eles cidadãos assim, ó, maravilhosos, né? E a gente vai poder colher, já estamos colhendo, a gente não demora muito para colher quando é criança, né? Isso é maravilhoso. Eles aprendem muito, muito rápido, eles vão praticando e passando para quem está em casa. Então isso é muito importante. Ele já vem com uma bagagem que, se a gente prestar atenção, todos nós mães e pais, eles nos ensinam a ensinar eles. Eles nos demonstram aonde a gente tem que trabalhar para fazer aquele ser humano melhor do que nós, né? Porque a gente ainda tá... A gente aprende com eles, aprende né? muito. E bem importante um detalhe pra gente, só para analisar, né? Quando a gente fala, né? Que às vezes a gente acha que está lidando ali com um leigo, né? E às vezes, falando em geração X, Y, Z, borderline, agora tem outras gerações que está chegando agora, que eu não sei nem o nome, que é aquela geração que já de 2010 para cá já é uma outra. São gerações diferentes, a gente vê na construção, na ideia, no pensamento, são gerações diferentes. E as gerações da agora das nossas crianças, elas são altamente velozes. Elas são velozes e não adianta nós achar que não. Porque elas vão passar por cima de nós, das gerações mais antigas, elas vão passar por cima. Porque elas são muito mais capazes intelectualmente do que nós, no sentido de já trazerem essa missão. Nós falamos dentro da doutrina espírita das transformações dos mundos, né? Que o mundo passa de primitivo para de expiação e provas, que é o nosso estado atual, depois por um estado de regeneração, e isso é uma construção evolutiva constante. Na evolução não tem como tu burlar isso. Então os mundos vão na totalidade evoluírem. Para que os mundos evoluam, é necessário que os seres que estão habitando aquele mundo se diferenciem, que de tempos em tempos eles sejam diferentes uns dos outros, porque senão as coisas não mudam. Porque se nós fizermos as mesmas coisas sempre, nós vamos obter sempre o mesmo resultado. Quando a gente faz coisas diferentes, a gente muda as coisas. E as mentes, esses espíritos que estão encarnando nessa atual era, nessa época agora, são espíritos em missão de realmente darem essa alavanca
na mudança do mundo, né? Então a gente vai encontrar ali verdadeiros espíritos iluminados. O que nós precisamos? Só parar as arestas. É só fazer aquele túnelzinho, aquele caminhozinho assim que eles vão seguir sozinho, né? Mas nós precisamos, porque eles são aquela sementinha, né? Que se não regar, né? Se não colocar num recipiente, cuidar, colocar no sol, tirar do sol, aqueles cuidados que tem que ter, eles podem se perder no caminho, né? Eles podem pegar uma tempestade, né? E não terem força lá na sua tenridade para vencer essas. Então essa é a nossa tarefa. Mas, com toda certeza, volto a dizer, nós aprendemos a cada dia. O meu pai me contou uma história, eu fui buscar ele ontem, no Arroio dos Ratos, lá, porque ele tem uma consulta segunda-feira, e ele estava me dizendo que a netinha dele, filha do meu irmão, aliás, filha do meu sobrinho, bisneta dele, chegou para ele lá no final de semana passada e disse assim: ô vô, tá vendo a pracinha ali, vô? Aquela casinha de madeira tá toda podre, vô. Não dá para nós brincar ali. Outra coisa, aquele balanço, tu viu que ele tá assim? E começou, mas assim, argumentando com ele. O pai olhou para ele: é mesmo. Vô, nós temos que consertar tudo isso. Se o senhor não puder, o meu pai vem aqui e faz. Olha só. Não, uma criança de 5 anos. Eu com 5 anos na minha idade, sei lá o que eu estava fazendo, mas não tinha esse raciocínio. É um exemplo só para a gente entender que realmente as coisas mudam. As pessoas são diferentes. Aí, não que elas sejam diferentes com relação à criação, porque todos nós somos iguais, mas a capacidade intelectual, espiritual vai mudando, e os seres que estão chegando aqui é justamente para isso, é para fazer a mudança do mundo, é para enxergar coisas diferentes, é para não aceitar aquelas aberrações que hoje a gente aceita naturalmente na vida, como passar por uma pessoa jogada na rua e não sentir dor, achar normal, ligar a televisão e o sangue escorrendo de notícias ruins e violência, e nós achar isso normal. Essas crianças não vão mais achar isso normal. Elas vão mudar, porque elas não vão conceber um mundo dessa forma. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos regando, construindo o caminho para que eles realmente façam a missão deles, né? E a gente tem que ter essa responsabilidade bem clara na nossa mente. Bem clara. Não deixar a soberba, o orgulho, a vaidade, eu tô ali, eu sou, que nem tu disse, a professora. Não, eu não sou a professora. Eu sou a mera trabalhadora de Jesus. Que o que a gente aprende com a nossa existência, a gente tirou o melhor daquilo ali, porque a nossa infância foi bem dura, né? A gente não tinha metade do que essas crianças têm hoje. Só que a gente conseguiu, de uma maneira, ser voltada nesse caminho. Por quê? Porque nós tivemos um pai e uma mãe que, mesmo com as dificuldades da época, eles nos ensinaram que nós fazíamos parte do todo e que precisamos da união do todo e fazer parte desse todo, não ser só eu. E é isso que a gente tem que passar para as crianças. Em uma grande coincidência, e eu costumo falar que é coincidência, todas nós ali, a nossa pequena, grande equipe, como eu costumo falar para as meninas, somos todas ligadas à área da educação. Porém, aqui, nós somos meras trabalhadoras de Jesus, tentando cada uma, com o seu pouquinho, fazer o melhor para que realmente a gente consiga transformar a vida dessas crianças, para que elas se sentem já pertencentes, né, a um mundo melhor. Quando os nossos pequenos atingem a idade por volta de 11, 12 anos, que nós sabemos que daqui a pouquinho eles vão passar para outra evangelização, nós já conseguimos perceber na personalidade deles, que fica mais evidente já nessa época, o quanto esse trabalho da evangelização infantil, que começou lá com 4, 5 anos, fez significado na vida deles. A gente consegue perceber nas palavras, nos gestos, na responsabilidade, no respeito com o próximo, na importância que eles sabem que a caridade tem
na vida deles. Então, a gente se sente muito feliz, né, de ter feito um pouquinho parte dessa história. E somos, né, as trabalhadoras de Jesus, fazendo o melhor pelas crianças, pela nossa casa, né, que também nos apoia muito nesse trabalho. E isso é muito importante, essa união com todos os grupos da casa. É muito importante com o grupo da família, com o grupo Saber Viver, com a área da infância e juventude, com a biblioteca que nos acolhe, sempre nos prestando um serviço também contra as literaturas que são bem importantes na vida de cada criança, né? E com a secretaria, com o pessoal da recepção que recebe com muito carinho e amor as nossas crianças, para que a gente acolha elas ali no cantinho da melhor forma possível. E eu queria deixar um recado a todos os nossos irmãos trabalhadores ou que venham a vir assistir este podcast, palavra bonita, que estamos precisando de trabalhadores. Estamos precisando de pessoas que venham fazer parte dessa equipe. Essa equipe não é só da Casa do Caminho, é uma equipe que está voltada para a comunidade, chamando jovens, chamando aqueles que estão lá, passaram o dedinho lá e viram esse... vou ouvir o que é isso. Aquela tia lá, ó. Vou ver o que ela está falando. Então, nós estamos aqui hoje também para fazer o chamado. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Estamos chamando trabalhadores para a seara do Pai. Pais que queiram fazer parte da nossa equipe, que venham a fazer um estágio, né? Não vão sair dali de cabelo arrepiado. Vão aprender junto conosco e vão dividir a experiência deles para nossas crianças. Cada um que vai se agregando ao grupo é uma soma, né? Então, nós somos uma equipe que a gente vai pegando tijolinho por tijolinho aquilo que cada um pode contribuir e vai fazendo o seu melhor a cada dia, né? Então, todas as pessoas que querem, né, conhecer melhor esse trabalho, que querem estar conosco, querem de alguma forma auxiliar, contribuir na evangelização da criança e do adolescente, se juntem a nós, venham até nós, converse conosco, serão todos bem acolhidos, muito bem-vindos. E nós vamos ficar imensamente felizes, né? Com as pessoas chegando e se inteirando e querendo saber um pouquinho mais do trabalho que é realizado ali na área. E vai surtir o efeito de querer estudar, de querer aprender. De conhecer outros setores da casa. Meus irmãos, nós estamos aqui imensamente felizes em poder trazer para vocês um pouquinho da área da infância e juventude, daqui da Casa do Caminho, colocando a importância que essa casa dá para as relações humanas, para as relações interpessoais. É isso que nós aprendemos nas religiões, né? As crenças, as religiões, as faculdades e todas as organizações de ensino na face da Terra têm um único objetivo: fazer com que nós aprendamos a lidar com as nossas questões sociais, com o nosso irmão, com a nossa família, com o nosso colega de trabalho, para que a gente possa fazer a diferença na nossa vida. O que nós queremos deixar de rastro na nossa trajetória? Qual o rastro que nós queremos deixar para trás? Então, quando nós construímos em nós os nossos valores reais, né? Todas as nossas atitudes e em todos os cantinhos da nossa vida, né? Nós vamos deixar alguma sensação positiva. Nós vamos deixar o rastro de amor, de amizade, né? De fraternidade, de entendimento, de aconchego, de compreensão. É isso que nós, na doutrina dos espíritos, né? Porque a doutrina dos espíritos, na verdade, vamos chamar esses espíritos de irmãos mais velhos, que já viveram tudo isso que nós estamos vivendo aqui e podem, através de mais experiência e mais inteligência, mais compreensão da vida, nos explicar como a gente pode levar a nossa vida de uma forma mais benéfica. Então, a doutrina espírita entende
que os espíritos não vão vir aqui viver a nossa vida física, porque essa vida é nossa, precisa ser entendida e vivida por nós. Então, quando nós conseguimos entender o sentido da vida e passar para as nossas crianças qual o verdadeiro sentido da vida, qual os valores que nós buscamos na vida, é comprar minha casa própria, atingir a minha faculdade, ser um médico, ser um isso ou ser um aquilo, ou viver todos os momentos da nossa vida intensamente, viver com valores, tá? Então, a nossa Casa do Caminho tem todas essas áreas, todos esses setores, com o único objetivo: ensinar todos nós, participantes dessa maravilhosa casa, a nos relacionar melhor, a viver melhor, a compreender que só juntos nós podemos mudar, sim, uma sociedade, uma cidade, um país inteiro, né? Ou, quiçá, a humanidade, né? Quando a gente consegue tirar esses valores de dentro da nossa família, né? Ontem eu fiz uma exposição lá em Arroio dos Ratos e falei dessa questão da presença de Deus interna e não no externo, né? Dizendo que nós somos esse Deus em pequena escala, em fagulha diminuta, né, de Deus. Nós somos essa essência de Deus. E o Deus que começa a brotar de dentro para fora, né, e começa a mostrar a sua luz de dentro para fora, é o que vivifica tudo, né? É o que dá sentido a tudo. E não quando nós buscamos ele em alguma parede, em alguma imagem, ou, né? Momentos difíceis. Né? Exato. Deus está em nós. Então, esse Deus precisa ser tirado de dentro, né? E esses exercícios que nós fizemos de amor, de fraternidade, né, de entendimento, de estudo, né, principalmente nas questões doutrinárias, nós buscamos essa essência de nós mesmos, né? Das nossas crianças, sim, mas de nós mesmos. Porque as crianças aprendem com o exemplo que nós damos, né? Então, as irmãs estão de parabéns pelo trabalho. A equipe. Toda a equipe, né? A equipe. Porque, na verdade, todo o trabalho precisa de mentes que se dedicam, né? E todo o trabalho bem feito, com amor, com perseverança, ele só tem a trazer frutos benéficos, né? Então, com certeza, as irmãs fazem isso e se dedicam e têm as glórias disso, né, nas suas vidas, né? Porque o retorno sempre de uma coisa boa sempre é um retorno positivo, né? Nós temos esses exemplos das primeiras irmãs. Quando era a caixinha ali, o container, eu sou daquela exemplificando para os outros. A minha filhinha, que hoje tem 14 anos, ela veio para ali que tinha 3 aninhos. E da dona Valquíria, sentadinha ali no banquinho, que eu tô com imensa saudade dela, contando a história. A Isabel, a Adriana, todas as outras trabalhadoras da Beth, né, que fizeram esse caminho que hoje a nossa pequena, grande equipe está continuando esse trabalho. Mas se fez necessário de ter alguém para iniciar. Plantar a semente. Gente, então nós estamos aqui chegando ao final, né, do nosso podcast de hoje. Um podcast informativo, mas emocionante, né? Porque a gente acaba realmente vendo que o coração, né, fala mais alto, né? Quando a gente se dedica e faz isso, né, com amor, com carinho. Então eu queria que as irmãs se despedissem da nossa plateia, né, dos nossos telespectadores, né, desse a mensagem final, então, para a gente ir para os nossos reclames do Plim Plim, né, Patrícia? Eu quero agradecer as meninas, então, pela participação de vocês, por poder trazer a importância desse setor, explicar, foi maravilhosa a conversa. E deixo para vocês, então, a despedida. Bom, nós queremos primeiramente agradecer essa oportunidade, foi muito importante para nós, para os irmãos, né, que estão nos assistindo, que venham conhecer o trabalho da área da infância e da juventude da casa. Se estiverem aqui na casa, peçam para ir ali, conhecer o cantinho, falar conosco, ficaremos muito felizes. As crianças são a nossa sementinha, né, nosso alicerce.
nós percebemos o quanto as crianças atualmente estão mais observadoras e essas observações que elas fazem viram sentimentos, viram realidade na vida delas. Então, lapidar cada sentimento desses, lapidar cada virtude durante essa fase da vida tão importante é muito significativo. Elas vão estar mais preparadas para enfrentar os desafios da vida, com mais foco, com mais esperança, com mais fé, com mais amor, olhar mais amplo para a família, para os amigos, para as situações que elas porventura venham a enfrentar. Trabalhando a caminhada, respeitando o próximo, né? Sabendo que o irmão precisa de auxílio, de uma força, de uma palavra, de uma oração. Então, as nossas crianças precisam também do nosso apoio, né? Para que a gente as ajude nessa caminhada, nesse início de uma nova oportunidade que foi dada a cada uma delas. Então, estamos muito felizes, muito obrigada por essa oportunidade. A minha gratidão é a nossa querida irmã de Ângeles, que nos oportunizou tudo isso. É a gratidão aos dirigentes da casa, à equipe diretiva. É a gratidão, acho que em primeiro lugar de tudo, não deixando ninguém no esquecimento, a Deus, a Jesus, que colocou cada um de nós nesta casa do caminho, que é o caminho, que é a direção de sermos seres humanos melhor, de sermos filhos de Deus, compreensivos, nos conhecendo a cada dia, conhecendo os nossos pequeninos que merecem o nosso abraço, o nosso olhar acolhedor, a nossa palavra amiga e que, acima de tudo, merece ser e estar vivo neste mundo atual, que é o que todos nós estamos fazendo essa caminhada na Casa do Caminho. Aprendizado, respeito, união. Gratidão a todos e sejam todos bem-vindos. Isso mesmo, a gente agradece a todos a participação de vocês, a cada um que está assistindo, pela atenção. E convido, né, para se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o bem. Que compartilhar a mensagem também é se doar, né, fazer o bem. Então vamos todos compartilhar aí essa mensagem. Eu vou deixar para vocês aí um pouquinho a nossa agenda virtual e até a próxima. E o lema, né? Evangelizar é amar.